É uma armadilha fatal colossal. Um poço natural de água pré-histórico. Este é o cenário desta luta jurássica em um campo de batalha como nenhum outro. Diversas espécies, predadores e presas se envolvem em uma luta gigantesca até a morte. A ciência ajuda a montar as peças desta carnificina passo a passo. É cada dinossauro por si na maior batalha sangrenta da Era Jurássica. Eles foram os primeiros lutadores do planeta, predadores supremos. Novas descobertas e tecnologias forenses recriam combates pré-históricos em Luta Jurássica, a batalha mais sangrenta. A batalha mais sangrenta da pré-história. Aconteceu há cerca de 150 milhões de anos, quando a Terra era bem diferente do que é agora. Onde surgiria a América do Norte, um oceano raso começou a dividir o continente. Níveis de oxigênio cada vez maiores permitiram que os dinossauros crescessem mais altos que um prédio de 6 andares. É o último período Jurássico. Os saurópode, dinossauros de pescoço longo e quadrúpedes, e os maiores animais terrestres, crescem em proporções gigantescas para alcançar a vegetação que atinge 18 metros de altura. Onde hoje fica o Utah, as temperaturas chegam aos 32 graus. Nas fases de pico, a seca assola o planeta Terra, incluindo aqueles que estão no leito de um rio que recuou. Este lago em particular será o cenário de um banho de sangue histórico sem nenhum precedente. Vamos viajar 150 milhões de anos à frente. 48 quilômetros ao sul de Price, Utah, um pastor está tomando conta de suas ovelhas. De repente, ele vê algo projetando-se do solo. Uma década se passaria até que os paleontólogos iniciassem uma investigação. Hoje, o local se chama Pedreira Cleveland Lloyd. E o que foi encontrado aqui assombrou o mundo científico. Pesquisadores encontraram uma coleção de restos esqueletais. Depois outra, e mais outra. Logo haviam descoberto algo espantoso. Milhares de ossos de várias espécies diferentes. A pedreira Cleveland Lloyd é um dos sítios de fósseis mais impressionantes que existem no mundo. Mais de 15 mil ossos individuais foram achados no local. Os paleontólogos acham que isso não é nem a metade dos ossos que ainda estão enterrados no solo. É um local muito incrível, mas uma das primeiras perguntas é: por que há tantos ossos de tantos tipos de dinossauros diferentes reunidos em um só local? Milhares de ossos estão espalhados em uma área que não passa de 1,5 km. Então, outra revelação. Entre todos os ossos encontrados no local, quase todos os ossos de herbívoros recuperados mostram sinais de terem sido esmagados, quebrados e mordidos. Havia cortes grandes em alguns ossos, outros tinham sido quase pulverizados. Como todos estes dinossauros morreram neste local? Com o propósito de desvendar este mistério, os paleontólogos usaram primeiro uma abordagem científica chamada tafonomia. A tafonomia é basicamente a interpretação do que aconteceu com um fóssil na época da morte do animal até ele ser enterrado e fossilizado. A tafonomia é praticamente uma técnica para compreender o que acarretou a morte e o soterramento do animal ou da planta. Podemos obter uma grande quantidade de informação apenas tomando cuidado no modo de escavar os locais, porque eles nos dão pistas do que aconteceu e do que levou aquele animal à morte. A prova tafonômica revelou que o local já foi um leito de rio de água doce. Mas por que ele está repleto de tantos ossos? Em épocas de seca extrema, os níveis da água em um lago diminuem rapidamente. Quando isso ocorre, a camada superior da lama torna-se seca. E por baixo dela ainda permanece úmido e pegajoso. Então, quando os animais passam por ali para buscar água e bebê-la, eles ficam presos. O peso deles faz com que rachem a parte superior da terra, eles ficam presos e não conseguem sair. Foi a primeira prova vital. Esta armadilha de morte pré-histórica já foi um leito de rio.
Diversas espécies vinham beber água aqui. Então, outra revelação. Os investigadores identificaram um dos dinossauros. Era um dos mais característicos do período Jurássico. O estegossauro. Não há nada no mundo hoje que se pareça com um estegossauro. Ele era muito peculiar, com aquela cabeça longa em forma de cone, as costas grandes e curvadas, as patas da frente curtas, as patas de trás longas, as placas ósseas nas costas e os espigões na cauda. Ele era bem diferente de tudo que se conheceu ou se conhece. Ele é um ícone do Jurássico. Seu nome significa lagarto telhado, por causa das 17 placas dispostas em uma fileira dupla ao longo de suas costas. Estas placas variavam em altura desde 10 centímetros até quase 1 metro e davam ao estegossauro essa aparência única. Sua função exata ainda é um mistério. Alguns podem achar isso sexy. Talvez a fêmea gostasse da aparência das placas nos dinossauros machos. Alguns acham que talvez tivessem um papel no ajuste térmico para aquecer ou resfriar o animal. E, é claro, para outras pessoas, as placas teriam um papel defensivo, pois seriam muito duras para morder no caso de algum animal tentar atacá-lo. Eu prefiro a hipótese sobre ser sexy. É mais divertido pensar assim. O estegossauro encontrado no local tinha 4 metros de altura, media quase 8,5 metros de comprimento e pesava 3 toneladas. As patas dianteiras eram mais curtas que as traseiras, tornando-o um dinossauro de movimentos lentos, porém nada indefeso. Os estegossauros são muito parecidos com seu primo, o anquilossauro, por ter patas dianteiras bem pequenas e patas traseiras muito longas. Isso os permitia mover a parte dianteira do corpo, fazer um giro em um pequeno ponto e usar as patas longas para mover a parte traseira bem depressa na mesma posição. Mas eles mantinham a cauda direcionada para aquilo que atacavam e tinham uma cauda e tanto. Eles tinham 4 espigões bem na ponta da cauda. Na verdade, os últimos 2 espigões passavam da ponta da cauda. A Era Jurássica era repleta de predadores. No poço natural de água, os estegossauros utilizavam 2 armas para proteção. A primeira eram os 4 espigões afiados em forma de cone com quase 1 metro de altura. Essas são as maiores armas de dinossauros já encontradas. Os espigões são armas incríveis. Ao movimentar a cauda, se ele atingir você, você já era. Os espigões podiam penetrar nos ossos, na carne, e poderiam causar um ferimento que acabaria com a vida do agressor. Seria como uma clava de espigões. E não me refiro a um cacetete que se usa em vândalos. Seria mais ou menos como uma arma medieval, uma grande clava com partes pontudas. Acho que seria mais ou menos isso se você fosse atacado pela cauda de um estegossauro. Os especialistas continuam cavando. Então, a investigação dá uma virada inesperada. Os cientistas descobriram um segundo conjunto de ossos perto do estegossauro adulto. Era um segundo estegossauro, mas este era um filhote. Mais de um estegossauro tinha sido morto neste leito de rio. James Madison Jr. é um dos primeiros cientistas envolvidos na escavação deste sítio. Eu creio que havia 3 ou 4 estegossauros aqui. Um que se destaca, que é a parte final do espectro, é um animal menor. E parece que ele está ferido. Ele apresenta algum tipo de ferimento. Não um, mas 2 estegossauros, um adulto e um filhote, tinham morrido nesta armadilha de morte. Marcas de mordida foram encontradas nos ossos do quadril e nas costelas, indicando que o filhote fora atacado por um predador de tamanho médio. Mas as feridas não seriam nada perto do que os investigadores estavam para descobrir. Os cientistas continuaram investigando. Então, uma segunda espécie foi identificada. Ela estava a 90 metros dos 2 estegossauros. Os ossos eram de um titã do mundo jurássico. Um dinossauro de pescoço comprido chamado Camarasauro. O Camarasauro foi o primeiro dinossauro que provou que havia animais gigantescos, maiores que os elefantes, com pescoços compridos e bocas com dentes que comiam só plantas. Ele tinha patas enormes e cauda gigantesca. E esse animal já andou pela Terra em grandes números. Eles eram os dinossauros de pescoço comprido mais comuns no final do período Jurássico. Chegavam a alcançar 6 metros de altura no quadril, mediam 18 metros de comprimento e chegavam a pesar até 20 toneladas. Isso é 9 vezes o peso de um elefante.
Atacar um dinossauro deste tamanho seria como atacar um prédio. O Camarasauro era grande assim, porque poucos dinossauros se davam bem em seu próprio ambiente. O Camarasauro se deu muito bem porque ele podia se alimentar numa variedade de lugares. Ele comia bem baixo, no solo, e podia comer na altura de seu ombro. E podia se alimentar levantando a cabeça em seu pescoço comprido para comer nas árvores. Com essa variedade de lugares, ele podia achar alimento em qualquer tipo de ambiente. O Camarasauro também devia seu sucesso a um grupo de dentes afiados de 13 centímetros em forma de concha que, segundo os paleontólogos, podia desfolhar árvores inteiras à vontade. Os dentes do Camarasauro se entrelaçam, funcionam como um encaixe do tipo macho e fêmea. Os dentes funcionam como um bico serrilhado ou uma única superfície grande e cortante. Eles conseguem rasgar a vegetação com muita eficácia. Os ossos de 3 camarassauros encontrados no Wyoming em 1997 indicam que estes dinossauros viajavam em grupos pequenos. Mas, à medida que a investigação no leito do rio continuava, o mistério se aprofundava. Os cientistas perceberam uma coisa intrigante. Poucos ossos de camarassauros foram encontrados. Por quê? A resposta seria uma pista vital. Animais grandes como o Camarasauro evitavam caminhar até o leito do rio. Com seu tamanho e peso, seria mais provável que ficasse preso. Então, a menos que houvesse uma seca terrível e aquele era o único lugar para achar água, eles iriam manter certa distância de lá. É por isso que poucos ossos do Camarasauro foram encontrados em Cleveland Lloyd. Como herbívoros, eles não eram agressores naturais. Quando encontravam um predador, os camarassauros contavam com seu enorme tamanho para agir como meio de intimidação em uma luta. Qualquer animal que pese quase 20 toneladas vai ter um poder absoluto. Apenas pisar nos predadores em potencial já resolveria. Você deveria tomar cuidado perto deles. Um grande elefante africano pesa de 5 a 6 toneladas. Esses animais atingem de 3 a 4 vezes esse tamanho. Então trata-se de algo bem mais forte que um elefante. A força que movimenta a Terra seria uma melhor analogia para o tipo de poder que eles tinham. Se isso não for intimidação suficiente e você ainda quiser atacar, o Camarasauro vai encarar você. Ele vai esperar você chegar bem perto, vai ficar em pé nas patas traseiras e vai esmagar você. Se isso não der certo e você o enganar, o Camarasauro vai usar a cauda, que é uma arma defensiva. Ele vai sacudir a cauda de um lado para o outro. Se ele golpear diretamente, a luta estará encerrada. Ele vai mandar o predador direto para a morte. É o ponto final. Jogo encerrado. Seu tamanho, músculos e armamento tornaram o Camarasauro imune à maioria dos agressores. Mas os ferimentos profundos e marcas de mordida encontrados nos ossos no poço de água provaram que ninguém estava seguro. E, como os investigadores iriam descobrir, havia um terceiro monstro neste local. E este não era um herbívoro. Era uma verdadeira máquina de matar. Perto da cidade de Price, Utah, paleontólogos descobriram um dos mais ricos canteiros de ossos já encontrados na América do Norte. Este era o local de um poço natural de água pré-histórico, uma armadilha mortal durante a seca extrema. Mas a descoberta de milhares de ossos pulverizados e avariados indicavam algo ainda mais sinistro. Havia assassinos patrulhando as redondezas. Os paleontólogos devem trabalhar para identificar quem pode ter sido responsável pelo massacre encontrado neste local. Para encontrar a resposta, eles usaram as mesmas técnicas que os investigadores modernos usam nas cenas de crimes. Quando olhamos para um sítio arqueológico de dinossauros, é claro que isso representa 75, 100 milhões de anos atrás. E muitas vezes as pistas não estão boas, mas nós as reconstruímos do mesmo modo que os cientistas forenses fariam e desvendamos o mistério ao redor de um caso de assassinato. A investigação continuou. Então, uma terceira espécie surgiu do leito do Lago Jurássico. E este era um predador. Era um dos assassinos mais raros, o Ceratossauro.
Seu nome significa lagarto de chifre, não por causa dos chifres acima dos olhos, mas por causa das protuberâncias afiadas em seu nariz. Ele é o único dinossauro predador que tem esta aparência distinta. Os chifres não são para ataque, são para exibição. E se havia uma estrutura assim, significa que costumavam se reunir para se exibirem. Tipo, olha para mim, eu tenho o maior chifre. Então, pelo menos algumas vezes, eles se reuniam em grupos. O ceratossauro tinha 4 metros de altura, media 6 metros de comprimento e pesava quase 1.400 quilos. Isso fez dele um predador de tamanho médio no final do Jurássico. O ceratossauro pode não ter sido grande, mas seus dentes gigantescos significavam que eles serviam para fatiar carne. Ele tem os dentes mais repulsivos de todos os predadores que já andaram sobre a Terra. São 2 tipos diferentes de dentes. Os dentes superiores são muito compridos e se parecem com lâminas. E os dentes inferiores são mais atarracados e mais fortes. Isso mostra que, quando ele pega a presa, usa o músculo do maxilar para empurrar os dentes inferiores para dentro. Eles são a âncora. Depois disso, ele vai fechar o fatiador de carne e arrancar um pedaço do inimigo. Com uma mordida assim, o ceratossauro poderia compensar as 2 fraquezas evidentes. Ele não era muito ágil e suas garras não eram grandes nem fortes comparadas às dos outros predadores. A maior esperança do ceratossauro era chegar lá, arrancar um pedaço de carne e voltar. Não seria nada bom ser severo com outro animal ou ficar lá para um combate. Apenas ir até lá, atacar e ir embora o mais rápido possível. Seu esqueleto é um tanto fraco. Ele não é adequado para um combate de verdade. Ele é melhor projetado para cortar, agarrar, rasgar e depois fugir. A prova forense pintou uma cena intrigante de como a confusão começou. Movido pela sede, um estegossauro e seu filhote foram até o leito do rio para beber água. Suas patas compactas escorregam facilmente através da crosta superior endurecida e eles atolam na lama. Agora, eles são um alvo fácil. Atraídos pelo som dos 2 que lutam para se soltar, um único ceratossauro chega ao local. Seus dedos compridos e espalhados permitem que ele se mova na crosta superior sem a quebrar. Seu alvo, o filhote. O filhote é praticamente indefeso. Geralmente ele conta com a mãe para tentar protegê-lo, mas ela está atolada até o ombro na lama e não consegue usar sua principal arma, que é a cauda com espigões. Como a mãe, o pequeno filhote também tem espigões, mas não consegue movê-los porque está literalmente exausto de tentar sair da lama. O ceratossauro se aproxima para a matança. Ele morde o filhote em uma de suas áreas mais vulneráveis, atrás da caixa torácica, diretamente na frente das patas traseiras. A mãe observa impotente enquanto o ceratossauro abre um talho grande no flanco do filhote. Agora sabemos que no final do Jurássico, o ceratossauro tornou-se rapidamente extinto, desesperado por uma presa fácil. A descoberta de um esqueleto de ceratossauro deixou claro que ele caçava no leito do rio em busca de alimento. Mas havia uma peça do quebra-cabeça que os especialistas não entendiam. Dos milhares de fósseis de esqueletos, apenas um único ceratossauro foi encontrado. Este predador de tamanho médio não tinha o poder nem as armas para causar danos extremos a esses milhares de ossos. Então, o que tinha acontecido? A resposta: outro assassino, ainda maior, é quem era o responsável. A teoria, como se apresentou, ganhou impulso com a descoberta de um 4º grupo de ossos. E este era de um predador bem maior e mais letal: o alossauro. O alossauro foi o dinossauro mais comum encontrado em Cleveland Lloyd. É um animal imenso. Ele era mais do que capaz de esmagar os ossos e estraçalhar esqueletos. O alossauro foi o primeiro dinossauro predador gigante a andar na América do Norte. Ele existiu 80 milhões de anos antes do T-Rex e foi o maior carnívoro do seu tempo.
Quando os primeiros esqueletos de alossauros foram descobertos, as pessoas viram finalmente que havia dinossauros carnívoros tão grandes quanto uma baleia, com garras poderosas nas patas, verdadeiros carnívoros aterrorizantes. Um terror do período Jurássico. Dos milhares de ossos escavados no lago pré-histórico, 2/3 deles são de alossauros. Ele atingia 5 metros de altura, media 12 metros de comprimento e pesava até 4 toneladas. Além de seu tamanho, os alossauros possuíam 2 armas letais que fizeram dele um predador superior. A primeira era o trio de garras de 15 centímetros que havia em ambas as patas. As garras do alossauro eram como as de uma águia com esteroides. Eram longas, eram curvadas, bem parecidas com as garras de uma águia, mas sustentadas por músculos imensos. A segunda arma letal do alossauro era sua combinação de músculos poderosos na mandíbula e dentes serrilhados de 5 a 10 centímetros de tamanho. Os dentes do alossauro não eram como os do Tiranossauro Rex. Não esmagavam ossos. Eram mais afiados, eram dentes que rasgavam. E provavelmente era isso que fazia quando atacava. Ele cortava, não segurava, e tentava sangrar a presa. De certa forma, é assim que os tubarões atacam. Eles atacam a presa, ela sangra e isso vai enfraquecer o animal. Mas os investigadores de dinossauros tinham de questionar. Se os dentes dos alossauros não eram capazes de esmagar ossos, então por que os dinossauros encontrados no poço de água mostram sinais de terem sido esmagados? A resposta: 4.000 toneladas de alossauros realmente pisaram sobre eles. Este foi o local onde ocorreu um dos atos mais bárbaros e medonhos já comprovados em registros fósseis. Os corpos foram acumulados um sobre o outro e a terra ficou literalmente coberta de sangue. Para evitar afundar na lama, os alossauros devem ter pisado literalmente sobre as vítimas enquanto as estraçalhavam. Por isso, muitos ossos estavam esmagados ou quebrados. Mas se o alossauro era o predador máximo, por que então foram encontrados tantos ossos de alossauros no leito do lago? Os investigadores acreditam que enquanto se alimentavam, muitos deles acabaram presos também. Mas uma pergunta permanece: por que tantos alossauros se reuniram no mesmo lugar ao mesmo tempo? É interessante porque encontramos em alguns casos um grande acúmulo de ossos de alossauros. E quando há um grande acúmulo assim, perguntamos o que está acontecendo. Por acaso estes animais viviam em grandes grupos? Podemos chamar de bandos porque são parentes próximos das aves? Ou eles estavam juntos por alguma outra razão? Um paralelo interessante que exige uma grande atenção é o que vemos nas escavações de Alcatrão, em La Brea, na Califórnia. Muitos dos fósseis que encontramos lá são de animais predadores, lobos, aves predadoras e coisas assim. Essas escavações são consideradas verdadeiras armadilhas. Os animais ficavam presos e os predadores eram atraídos para lá. Centenas de esqueletos de alossauros, mas apenas um único ceratossauro. Não há dúvida de qual predador dominava esse leito de lago Jurássico. Com base nesta nova informação, o que a prova diz que aconteceu quando os alossauros entraram em cena? Primeiro observamos as provas que já temos. Depois observamos o comportamento de animais modernos e aplicamos isso às criaturas pré-históricas. Fazendo isso, temos uma versão realista das coisas, com a ciência ajudando a apoiá-la. Um estegossauro filhote que ficou preso está sendo comido vivo pelo ceratossauro. O cheiro de sangue fresco viaja a favor do vento, bem no caminho de um grupo de alossauros que se aproxima. Os alossauros caçam em grupo porque isso os ajuda a matar muito mais presas. Eles usam seu olfato bem apurado como um dispositivo localizador pré-histórico. E esse excelente olfato diz que há um estegossauro adulto e um filhote 90 metros à frente. Mas eles também sentem o cheiro de um ceratossauro, que é o inimigo mortal dos alossauros. Um alossauro se move para atacar o ceratossauro distraído. O alossauro que sobra segue direto para o local. O ceratossauro está em menor número e agora os cientistas também sabem que ele era menos esperto.
Ele podia ser considerado um carnívoro modelo da época. Ele não tinha um cérebro evoluído como vemos em seus contemporâneos, como o alossauro. Então, embora ele fosse muito forte, não tinha garras, o cérebro não era tão evoluído e também não tinha o tamanho de alguns dos outros carnívoros de seu habitat. É um confronto. E vamos ver um monstro colossal juntar-se à luta. Um único ceratossauro enfrenta 2 alossauros. O prêmio: um estegossauro indefeso e seu filhote. No topo da cadeia alimentar, os alossauros começam a matança. Se ele enfrenta alguém maior, o alossauro então toma cuidado. Ele se afasta, ele vai medir o tamanho da presa e se concentrar nos pontos fracos do adversário. Mas se ele enfrenta alguém menor, a luta muda. Ele se interessa em agir rápido, em acabar com o oponente. Eu não ligo para analisar a sua força ou fraqueza, amigo. Sou maior do que você e vou estraçalhar você. Há uma nova pista. Os cientistas encontraram ossos de alossauros no mundo todo. Todos mostram sinais de traumas graves. Sabemos que este dinossauro estava pronto para matar ou ser morto. Encontramos muitas espécimes de alossauros com vários ferimentos e marcas por terem suas patas esmagadas por outro dinossauro. Ou perfurações nas caudas por causa dos espigões de um estegossauro. Mas esses ferimentos cicatrizavam. Os dinossauros sobreviveram a esses ataques tempo suficiente para os ossos consolidarem. Enfrentaram tempos difíceis, mas eram durões e podiam aguentar. Depois de identificar o adversário, o alossauro desce a colina na direção de seu alvo. Os alossauros são caçadores cooperativos. Enquanto 2 deles se aproximam para atacar um adversário, um terceiro vai em outra direção para tentar atacar o ceratossauro. Observamos esse tipo de manobra de emboscada nos leões e em lobos também. Se conseguir manter a atenção do seu oponente em uma direção, isso permite um ataque surpresa de outra direção. Um deles se aproveita da posição vulnerável do estegossauro e o utiliza como plataforma. O ceratossauro começa a se afastar do estegossauro. Com a força de um trem de carga desgovernado, o terceiro alossauro ataca o ceratossauro distraído. Agora, sabemos que alguns estegossauros poderiam ter 8 espigões em sua cauda. O peso imenso sobre a fêmea de estegossauro faz o corpo dela inclinar para a frente. Isto liberta a sua cauda. Assim que percebe a cauda livre, ela a balança com toda a energia que ainda lhe resta e dá um golpe direto. O local dos ossos conta a história. Um alossauro é abatido. A poucos metros dali, o corpo de um ceratossauro está imóvel. Um estegossauro luta para se libertar das mandíbulas desta sepultura de lama. Perto dela, o corpo sem vida de seu filhote. A 90 metros dali, outro dinossauro vai para o leito do lago. Uma família de camarassauros chega ao leito do lago. Na liderança está um enorme macho. Seu tamanho é o suficiente para deter quase qualquer agressor. Os alossauros enfrentam agora uma escolha difícil. Continuar a atacar o estegossauro ou se atrever a atacar algo tão imenso quanto um camarassauro. Eu diria que, sob circunstâncias normais, um camarassauro era um animal tão grande que não precisava se preocupar muito com ataques. Sabemos que, às vezes, eles ficavam presos na lama. E, numa situação dessas, se ele estivesse isolado do restante do grupo, o alossauro poderia ter uma chance. A constituição do alossauro é para se movimentar em um bom ritmo comparado a outros dinossauros. Alguns peritos estimam que ele poderia correr até 32 km por hora. Mas se o camarassauro tivesse 150 anos de idade, ele não se moveria com tanta rapidez. Ao analisar a estrutura do esqueleto do alossauro, vemos que era um animal com boas condições de se movimentar. Podemos ir além disso e analisar dentro da cabeça e ver seu ouvido interno.
O que vemos no alossauro é a agilidade de um predador. Quando analisamos o ouvido interno do camarasauro, o que vemos é um animal que se movimenta bem devagar e de um modo bem pomposo. Era um animal cujos movimentos rápidos não tinham grande importância. Então, o alossauro era um animal ágil e de movimentos bem rápidos. O camarasauro poderia ter ficado parado e simplesmente encarado o ataque. O alossauro tinha uma postura parecida com a da ave. Ele tinha as pernas parecidas com a do avestruz. É isso que dava a ele a habilidade de correr tão rápido. E como um guepardo, ele usa a cauda como um ponto de equilíbrio para mudar de direção quando está correndo em alta velocidade. É a combinação dessas coisas que permite que o alossauro seja tão grande, mas seja também veloz. O camarasauro, por outro lado, é parecido com o elefante. E quando você é tão grande assim, você não tem tanta pressa de chegar até onde você quer chegar. Na verdade, uma espécie gigante de alossauro cresceu muito mais que seu primo, o T-Rex. Quando você olha para o camarasauro e para o alossauro, as armas desse último são muito mais óbvias. O alossauro tem dentes serrilhados em mandíbulas poderosas. E ele tem garras parecidas com as da águia. Mas não subestime o camarasauro. Ele tem tamanho, e tamanho é uma grande arma. Além disso, ele tem uma cauda longa e bem larga que pode ser usada para espancar o agressor. A tomografia mostra que o alossauro sabia fazer estratégias muito mais que o monstro enorme. Podemos examinar o cérebro e ver as diferenças também. Quando olhamos para o cérebro do alossauro, o que vemos é um aumento do prosencéfalo, o cérebro. Por outro lado, no camarasauro, vemos um cérebro bem pequeno e, particularmente, a parte correspondente às funções mais difíceis é bastante pequena. Isso sugere que, no auge da luta, o cérebro um pouco maior, como o do alossauro, teria condições de tentar se adaptar à situação de uma luta. Entretanto, no camarasauro, ele opera apenas por instinto. Os especialistas também sabem agora que o camarasauro teria enviado um sinal de perigo que o alossauro teria captado e reconhecido imediatamente. Com o aparelho de tomografia e uma abordagem sem precedentes sobre o comportamento predatório do dinossauro, os especialistas sabem agora como o predador máximo dominou um dinossauro monstruoso. Um grupo de camarasauros se aproxima do lago seco. Sua estrutura esquelética impede que eles abaixem a cabeça até o solo. Mas com seu olfato excelente, eles captam o cheiro incomum de um grande número de predadores. O tamanho enorme deles e o peso é o suficiente para impedir qualquer predador de atacar. Mas o grande número de predadores reunidos nesta área deixa os camarassauros em alerta máximo. Apesar da ameaça, saciar a sede é uma prioridade. O macho principal pisa no solo coberto de lama seca. Quando se posiciona para beber água, ele sente que está difícil se movimentar. Isso deixa o dinossauro em uma posição muito precária se ele for atacado. Infelizmente, esse saurópode não sabe da armadilha de lama que está abaixo da crosta superior, seca e rachada. O enorme peso deste titã jurássico racha a camada de lama ressecada. As patas dianteiras, parecidas com as do elefante, ficam presas. Toda vez que ele tenta soltar as pernas, ele acaba afundando ainda mais. O camarassauro entalado começa a entrar em pânico e emite um sinal de perigo. O alossauro capta isto e corre os 90 metros de distância. O alossauro toma uma decisão muito sábia de abandonar o estegossauro e ir para o camarassauro. O estegossauro libertou a cauda e matou um deles. Eles sabem que a fêmea pode se defender, portanto parece que o camarassauro torna-se um alvo muito mais interessante. Então, eles se aproximam e decidem que vão atacá-lo.
Porque se puderem matá-lo, eles ficarão alimentados por 3 ou 4 dias. Ao avistar o alossauro, o grupo de camarassauros vira e recua, deixando seu líder enfrentar a ameaça sozinho. Os camarassauros são dinossauros que andam em bando. Sua prioridade número 1 é garantir que os filhotes sobrevivam até a próxima geração. Quando 2 alossauros aparecem, a prioridade deles é se afastar do perigo e levar os filhotes. Mas, infelizmente, isso deixa o líder deles abandonado e preso na lama. Os alossauros se aproximam com cuidado, rodeando o animal para garantir que o camarassauro esteja bem preso na lama. A anatomia do camarassauro mostra 2 pontos fracos, os flancos e o pescoço. Um ferimento profundo ou mordida nessas áreas estratégicas e o herbívoro é abatido. Sob condições normais, nunca 2 alossauros se atreveriam a enfrentar um camarassauro tão imenso. Mas o fato de ele estar preso na lama mudou todo aquele plano de luta. Eles vão atacá-lo até conseguirem alcançar um de seus pontos vulneráveis. Assumindo posições dos 2 lados do saurópode gigantesco, os alossauros iniciam o ataque, com dentes e garras prontos para morder e estraçalhar. Os alossauros ficam ao lado do saurópode, tentando cortar sua carne dura. Se conseguirem fazer um rasgo nele, então o sangue do saurópode vai se espalhar pelo chão. E isso vai encerrar a batalha rapidamente, sem nenhum prejuízo para os alossauros. O camarassauro sente o peso de seus agressores. Em um movimento defensivo, ele tenta sacudi-los. Mas os alossauros, usando suas enormes garras, fazem ferimentos profundos em seu flanco. Porém, sob o calor intenso do Sol Jurássico, os cientistas dizem que uma força oculta começa a cobrar sua parte: o superaquecimento. O tamanho imenso dos alossauros faz o superaquecimento ser uma preocupação. Quase todas as evidências indicam que os dinossauros são criaturas de sangue quente. Quer dizer que não têm problemas para se aquecer. Mas se resfriar, pode ser muito trabalhoso. Depois da luta com o ceratossauro, seus corpos já estavam muito estafados. E agora, com este novo ataque do camarassauro, suas temperaturas já estavam em alerta. Assim como muitos animais atualmente, o alossauro se desliga momentaneamente. Como as aves atuais ou os cães, os alossauros precisam se esforçar para expelir o calor em excesso do corpo. Mas eles também têm uma adaptação especial que permite que o calor seja liberado através do crânio. É uma grande abertura chamada fenestra antorbital. Ela se localiza na frente do globo ocular. A maioria das pessoas, ao olhar para o crânio, pensa que esse é o olho mesmo. Com apenas uma fina camada de pele cobrindo-a, é ideal para fazer o excesso de calor se dissipar. Com a temperatura do corpo de volta ao normal, os alossauros estão prontos para lutar. São 2 predadores versus um camarassauro num leito de lago antigo. E as portas do inferno parece que vão se abrir. A 90 metros dali, os alossauros sobreviventes concentram sua atenção em um camarassauro preso na lama. Usando suas 2 armas principais, dentes afiados e garras poderosas, eles produzem ferimentos graves. Se conseguirem realizar a matança, os predadores vão se alimentar durante dias. O camarassauro, apesar de estar em desvantagem, sabe se defender muito bem. Os alossauros cercam a presa, procurando um ponto fraco. Se um dos alossauros atacar a pele mais macia do pescoço, talvez consiga pegar uma artéria principal ou interromper o ar para os pulmões. Isso vai finalizar a luta e eles vão abater a presa gigantesca. Os alossauros cercam a presa. Eles usam uma adaptação anatômica a seu favor: dedos espalhados. Os alossauros não ficam presos na lama como o camarassauro por 2 razões. A primeira, eles não pesam tanto. E a segunda é que eles têm uma adaptação incrível. É o formato dos seus pés. Como as aves modernas, os dedos deles são espalhados em 3 direções diferentes. Esta configuração dá a eles uma tração incrível quando correm em alta velocidade, mas também lhes dá estabilidade. O peso do corpo fica distribuído entre os 3 dedos e não numa direção só, como no pé do camarassauro.
Funcionam como sapatos de neve, evitando assim que o corpo quebre a crosta dura, enquanto permite que eles se movimentem livremente no leito do lago. Um dos alossauros ataca. O camarassauro responde rapidamente. Como um trem de carga, o impacto esmaga as costelas e estilhaça os braços do alossauro, descarregando toda a força no próprio peito dele. Esse golpe com a cauda faz com que as pernas dianteiras do camarassauro fiquem livres. Usando a força das patas traseiras, ele ergue o corpo. O outro alossauro ataca. O alossauro não pode parar. Este momento literalmente o coloca bem debaixo do pé do imenso saurópode. Com seu peso gigantesco, o camarassauro esmaga seu último rival. Mas sua vitória seria por pouco tempo. Com toda sua energia gasta e de novo preso firmemente na lama, o camarassauro está condenado a uma morte lenta e agonizante. O alossauro estava tão concentrado no fato do camarassauro estar preso que ele nem se preocupou tanto em agir. Ele chegou perto demais. Nunca em sua imaginação ele pensaria que o camarassauro fosse mudar o seu centro de gravidade, libertar as patas dianteiras e esmagar o alossauro como um inseto. O camarassauro pode ter triunfado sobre os alossauros nesta luta. Mas na última luta pela sobrevivência, eles e todos os outros dinossauros do lago perderiam. No final do período Jurássico, algo muito grande aconteceu e causou a extinção de muitos tipos de dinossauros. Alossauros, camarassauros, estegossauros, ceratossauros. São vítimas de um assassino desconhecido. Parece que a mudança do clima global foi o catalisador. Quando seu ambiente muda, você tem uma entre 3 escolhas a fazer. Você pode ir para um lugar onde você viva melhor, você pode se adaptar ao novo ambiente, ou então morrer. Hoje, os especialistas ainda querem saber mais sobre estes monstros que dominaram o planeta há 150 milhões de anos. Durante anos, os paleontólogos notaram que havia tipos diferentes de alossauros. A discussão agora é se estamos vendo tipos diferentes de espécies que conviviam umas com as outras, assim como os lobos e os coiotes. Ou se é uma única espécie que mudou com o tempo. Enquanto o ambiente muda, os animais mudam. Essa é uma questão interessante. Queremos entender como os dinossauros em geral responderam ao ambiente. Enquanto continua a busca por respostas, uma coisa é certa. Durante o final do período Jurássico, em um poço seco de água natural, onde hoje fica o Utah, uma luta colossal aconteceu. Um grande número incomum de dinossauros predadores morreu ao lado de suas presas. Seus ossos são a prova de um mundo brutal, onde o simples ato de beber água pode levar à batalha mais sangrenta.